Não falta foco, faltam vitaminas e minerais. Você já sentiu que a tua concentração não é mais a mesma, que você não consegue se manter focada por muito tempo, ou que a sua própria memória começou a falhar? Isso é muito mais comum do que você imagina. E não, você não é procrastinadora e nem preguiçosa. Você realmente tem falta de vitaminas e de minerais. Nesse vídeo, você vai entender um pouquinho o que é que pode estar te causando esse cansaço mental, essa falta de foco e como que você pode corrigir isso para poder otimizar sua saúde e sua qualidade de vida. Eu sou Jaqueline Flores, médica e criadora do método Integra Viva, onde você aprende a ter saúde, aprende a fazer o seu corpo trabalhar da melhor forma a seu favor. No Integra Viva, você é protagonista da sua saúde. E quem é protagonista sem ter conhecimento, né? Então aqui hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que eu vejo muito no consultório. Muita gente com o tal do cansaço mental e com a falta de foco, que às vezes acha que precisa tomar um remedinho, aquele famoso Venvance ou similares, né? E não que não tenha sua indicação, tem situações onde realmente ele é indicado, mas não é para todo mundo. Então, fica ligada que até o final você vai saber algumas vitaminas e minerais que podem estar faltando no seu organismo para que você melhore seu foco e pare com esse cansaço mental. Pare com essa sensação de que não consegue focar, não consegue pensar. Nós aprendemos que saúde é o contrário de doença. Então você passa vida saudável, saudável, saudável e de repente você fica doente. E na verdade não é bem assim que as coisas acontecem. O nosso corpo dá sinais o tempo todo de que ele está começando a falhar. E pode ser que a falta de foco já seja um sinal desses. Então, quanto mais cedo você olhar, melhor, mais fácil você reverter essa falta de foco e esse cansaço mental que te incomoda. Hoje eu escolhi trazer as 3 principais alterações de vitaminas e minerais que podem estar prejudicando seu foco, baseado no que eu encontro no consultório e baseado também no que a gente vê nos artigos. E aqui já vem uma ressalva, né? O ideal é que você busque quem possa te ajudar a corrigir, né? Que tenha essa visão mais preventiva, mais integrativa e que não espere uma doença acontecer, né? Eu sempre digo que a gente tem espaço para todo mundo, mas quando a doença acontece, o prejuízo já é muito maior, ele já está instalado. Então, quanto mais cedo a gente começar a olhar para essa falta de foco, para esse cansaço mental, maiores as chances de você reverter e de você realmente ter saúde, de você realmente ter autonomia sobre a sua saúde. Então, a primeira vitamina que a gente vai falar, talvez você já tenha ouvido falar, é a famosa vitamina B12. A vitamina B12 participa de muitos processos dentro do nosso organismo, né? Especialmente ali o processo sanguíneo, né? E também o processo de proteção da bainha de mielina, que são os nossos neurônios, né? Que é a capa de proteção dos nossos neurônios. Então, ela participa desse processo. Quando a vitamina B12 está em falta, quando ela está reduzida, o corpo começa a falhar. Então começa a falhar a memória, começa a falhar o foco. Você pode ter algumas dificuldades também relacionadas à questão sanguínea, que não vou trazer muito aqui. E outra coisa importante também é o seguinte: a vitamina B12, junto com outras vitaminas do complexo B, ela faz a leitura do nosso DNA. Então, quando ela está reduzida, tem uma tendência maior a fazer a leitura das doenças. Então, esse é um ponto muito importante. A gente precisa avaliar essa vitamina B12 e repor com esse olhar de medicina preventiva. Por que a gente tem que esperar uma doença acontecer para a gente agir, não é mesmo? É nisso que eu acredito. Quanto mais cedo a gente agir, melhor. Então, mas vamos continuar na vitamina B12. Os estudos mostram que quando a vitamina B12 está abaixo de 500 picogramas por ml, o seu corpo já começa a falhar. Então, existem vários estudos que mostram, por exemplo, a incidência aumentada de depressão relacionada à vitamina B12 baixa. E uma coisa muito interessante é que se você for olhar lá, né, pega o seu exame de laboratório e olha o valor de referência. Normalmente o valor de referência é 170, 150, então considerado normal é acima de 150.
mas o seu corpo já começa a reclamar em torno de 500, às vezes até um pouco mais. Então, o que que é o ideal, né? O ideal é a gente manter uma vitamina B12 acima de 750, 1000, né? Pelo menos acima de 500, né? Então, é um fator muito importante você conhecer e você saber, né? Claro, como a gente sempre fala, você escolhe estar do lado da saúde ou do lado da doença, né? Se for do lado da doença, é só esperar. Espera, e aí, quando você realmente tiver uma deficiência, já que o seu corpo estiver bastante afetado, aí você faz a reposição da vitamina B12. Mas, como a gente prefere fazer estar do lado contrário, estar do lado da saúde, por que que a gente precisa esperar, né? Quanto mais otimizada tiver sua saúde, melhor vai ficar seu foco, melhor vai ficar sua condição mental, melhor vai ficar sua saúde e menor o risco de você desenvolver doenças. Então, é para isso que a gente trabalha, é isso que faz sentido dentro da minha visão de trabalho. Voltando à vitamina B12, eu me lembro que um tempo atrás eu atendi uma senhora. Ela tinha 60 e poucos anos e veio trazida pela filha, já investigando um Alzheimer. Há quase 2 anos ela estava investigando o tal do Alzheimer, né? E ela era bem quietinha, assim, praticamente não conversava, repetia as mesmas palavras, assim, falava pouco, né? E a filha dizia: Olha, doutora, a gente está investigando, ela já está tomando alguns remédios e tudo, mas ainda não se sabe direito o que que ela tem e tal. E ela não falava mesmo, assim, sabe? A filha que fazia, que era a interlocutora, que trazia todas as informações da mãe e tudo, e muito preocupada, né? E aí, quando eu fui ver o exame dela tinha uma dosagem muito baixa de vitamina B12. Então, claro, dentre outras coisas que a gente fez, uma das coisas que a gente fez foi repor a vitamina B12, no caso dela, de uma forma até um pouco mais agressiva do que normalmente a gente faz, né? E, surpreendentemente, depois de um mês, no retorno, essa paciente voltou falando, assim, né? A gente, ao começar a consulta, a primeira pessoa que falou foi ela. Doutora, eu tô muito bem, tô caminhando, tô pegando sol e tudo. Então, assim, para você ver o quanto realmente a gente precisa olhar para essa vitamina. Então, às vezes, pode ser que você esteja cansada, improdutiva, que você esteja sentindo assim que não tem foco em nada e talvez até você já pensou, nossa, será que eu tenho tal do TDAH? Preciso tomar um remédio para o TDAH, né? E pode ser que seja só a vitamina B12 baixa. Então, primeira vitamina que você precisa olhar é para a vitamina B12. E claro, isso não é uma recomendação para você fazer sozinha, repor sozinha, né? E sim uma recomendação para você buscar uma pessoa que tenha essa visão, como a gente tem aqui, né? Então, se fizer sentido, você pode entrar em contato também com a minha equipe, pelo Instagram, né? Enfim, ou pelo site, enfim. Mas é importante olhar para isso de outra forma, tá? Então, vitamina B12 é a primeira vitamina que baixa e que sinaliza aí, opa, foco não tá bom? Pode ter certeza que a vitamina B12 está baixa. A segunda vitamina que você precisa olhar é uma parente da vitamina B12. As duas trabalham juntas em sinergia. É a vitamina B9, o famoso ácido fólico. Esse nome talvez você já conheça, especialmente se você já fez algum tratamento para engravidar, por exemplo, ou se você costuma ler o rótulo das coisas que você compra, porque nós temos normalmente farinha enriquecida com ácido fólico, né? Então, a deficiência de ácido fólico, ela é tão importante que até a nossa farinha é enriquecida com ácido fólico. Mas muitas vezes ele não é o suficiente, né? Porque também da mesma forma existe uma dosagem um pouco mais alta para otimizar o funcionamento do seu corpo. Então, memória está ruim, você está cansada mentalmente, não consegue focar, olha para a vitamina B12 e olha para a vitamina B9 também. Né? Precisa ver como é que tá. Pode ser que ela esteja bem baixinha, ou pode ser que ela esteja numa dosagem intermediária. Então, o que que é o ideal? Que ela esteja pelo menos acima de 10, 15, né? Do mesmo jeito, se você for olhar pela medicina da doença, ela considera normal níveis até 3. Então, mais assim, antes disso, você já começa a ter prejuízo, tá? Então, segunda vitamina, vitamina B9 ou ácido fólico. Isso também é dosado no sangue e também é possível de repor, aí, nesse caso, via oral, enfim. A terceira vitamina, na verdade, não é bem vitamina, é um mineral, se chama ferritina. O que que é a ferritina? A ferritina é o estoque de ferro. O estoque de ferro que você tem
para que o seu corpo funcione normalmente. E é interessante que, assim, muito antes de uma anemia acontecer, né? Lembra os antigos diziam assim, ai, tá fraca, tá com anemia, né? Muito antes de uma anemia acontecer, o estoque de ferro vai baixando. E conforme ele vai baixando, você vai sentindo fraqueza, cansaço, queda da performance cerebral. Então, quando você tem uma ferritina já abaixo de 50, seu cérebro já não está funcionando direito. Tem cansaço mental, tem falta de foco, então precisa olhar para isso. Quanto mais cedo você olhar e mais rápido a gente corrigir, melhor. Aqui também fica a mesma recomendação, né? Não faça sozinha a reposição sem ter o acompanhamento da forma adequada, sem ter a visão da forma adequada. Nesse caso, no caso do ferro, existem algumas situações onde você precisa repor na veia, então esse é um ponto muito importante, então, e também por outro lado, bem milagroso, assim, né? Você repõe e na mesma hora, no mesmo dia, você já sente uma melhora bem importante dessa perda de foco. Então, esses são três fatores muito importantes. Olha só quanta coisa a gente já falou sem nem falar de remédio. Então, vitamina B12, vitamina B9 e ferritina, que é a famosa reserva de ferro. Esses três são os principais envolvidos na falta de foco e no cansaço mental. Tem outros, tem outras condições que também a gente pode olhar de forma personalizada, mas assim, se eu tiver que te dizer, olha para o seu cansaço mental, seriam essas três coisas. Então, tá faltando foco? Verifica como é que estão essas três vitaminas, né? O ferro, que não é bem uma vitamina, a vitamina B12 e a vitamina B9. Aí depois a gente avalia. E o ideal é que você encontre alguém que possa te acompanhar nesse processo para você entender também a causa disso tudo. Se é uma causa alimentar, se tem alguma questão intestinal prejudicando a sua absorção e tudo. Então isso é muito importante. Por isso que a gente fala, né, que a medicina integrativa, ela olha o ser humano como um todo, né? Na verdade, existe um olhar para a espiritualidade, existe um olhar para as emoções, mas também existe um olhar para hábitos, né? Pequenos hábitos, às vezes, como você se alimenta, podem prejudicar, por exemplo, a sua absorção de nutrientes. E aí você não está absorvendo bem as vitaminas porque você está se alimentando da forma inadequada, enfim. Então são várias questões que a gente costuma olhar e isso é o que faz o diferencial de você reequilibrar o seu corpo, né? Eu sempre digo, nosso corpo, ele é inteligente e ele é uma máquina perfeita. Só que ele não veio com um manual de instruções. Então, por esse motivo, a gente precisa aprender como utilizar e como otimizar o organismo. Então, se o seu problema é falta de foco, o que eu te recomendo é isso. E se fizer sentido para você, compartilha com as suas amigas que também percebem que precisam tomar um remédio porque estão com falta de foco, estão com dificuldade de memória, ou às vezes são procrastinadoras. E pode ser que ao invés de elas serem procrastinadoras, elas tenham realmente algum problema nessas vitaminas. Aqui no Integra Viva, a gente sempre traz informações de qualidade para que você tenha liberdade de ter saúde e possa viver longe do medo e ser realmente protagonista da sua saúde. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.